Olá, somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Hoje, a gente vai mergulhar numa análise que, olha, tá gerando bastante discussão. É um questionamento bem profundo sobre o futuro da compensação de carbono, pelo menos como a gente conhecia. A nossa fonte principal aqui é uma análise detalhada que veio da própria CarbonFi e ela reflete sobre um estudo bem impactante da revista Fast Company. A nossa missão aqui é dupla, tá? Primeiro, é tentar entender por que esse modelo, que durou tanto tempo, agora está sendo olhado com tanta desconfiança, né? E segundo, claro, é explorar que alternativas estão surgindo e, que é super importante, o que isso tudo pode significar para o Brasil. O ponto de partida já dá o tom, viu? É uma frase bem direta citada na análise. A indulgência barata para os pecados climáticos das corporações acaba de ser revogada. Ok, vamos tentar entender melhor isso. Essa frase, ela captura perfeitamente o momento, né? É um resumo forte do clima atual. Essa análise que a gente está comentando e que se baseia, veja bem, em 25 anos de dados compilados pela Fast Company, ela chega a uma conclusão que é descrita como, assim, brutal e inequívoca. O veredito é bem claro. O modelo de compensação de carbono, do jeito que ele foi mais praticado, olha, ele falhou. Falhou em entregar os resultados para o clima que prometia. Não é mais só uma crítica aqui ou ali, sabe? É apresentado quase como um laudo técnico mesmo, sobre a ineficácia dessa abordagem que dominou por tanto tempo. Nossa, um veredito. Essa palavra tem um peso, né? É interessante porque a ideia original, ela parecia tão boa, quase elegante, compensar emissões. Parecia um jeito inteligente de levar dinheiro para projeto ambiental, né? Enquanto as empresas ganhavam um fôlego para descarbonizar de verdade. Olhando para trás agora, onde exatamente essa engrenagem começou a falhar de um jeito tão drástico? A análise aponta para um abismo mesmo entre a ideia e o que aconteceu na prática. A promessa era ótima no papel, mas a execução é descrita como, sendo bem direto, desastrosa. O centro do problema, como está detalhado lá, foi uma corrida, quase uma obsessão, pelo crédito de carbono mais barato que tivesse no mercado. O mais barato mesmo. Essa busca pelo menor preço, sabe, acabou criando um mercado que a fonte não tem medo de comparar a um velho oeste. Velho Oeste? Exato. Caótico, sem muita regra clara e, o pior, inundado por projetos de baixa qualidade, de integridade bem questionável. O Velho Oeste do carbono? Nossa, isso explica bastante coisa. Então, essa busca pelo mais barato foi o que abriu a porta para o greenwashing que a gente viu tanto por aí. Exatamente. Foi o cenário perfeito para isso. Essa dinâmica de focar só no preço foi o terreno fértil para um monte de escândalo de greenwashing. Empresas começaram a dizer que eram neutras em carbono ou que faziam grandes coisas pelo ambiente, mas com base em créditos que, se você olhasse de perto, não representavam reduções ou remoções reais, adicionais de verdade. E como era de se esperar, né? Cada vez que um caso desses vinha à tona, a confiança ela ia sendo minada, pouco a pouco. Investidores, consumidores, até os reguladores, todo mundo começou a desconfiar do sistema de compensação voluntária. A credibilidade foi embora, sistematicamente. Faz todo sentido? Então, não era só um problema isolado aqui e ali, eram questões mais de base, mais intrínsecas ao modelo. A análise usa uma expressão que eu achei interessante: falhas no DNA. Que falhas seriam essas, assim, que comprometeram a estrutura desde o começo? Olha, o que é fascinante aqui e um pouco assustador também é como a análise vai fundo nessas falhas. Ela não trata mais como hipóteses, sabe? São conclusões baseadas em evidências científicas acumuladas nesses 25 anos. A fonte até fala em laudo pericial, para mostrar o peso disso. Basicamente, 3 pilares, que são essenciais para a credibilidade de qualquer projeto de compensação, foram abalados de forma consistente. E quais seriam esses pilares? Primeiro tem a adicionalidade. Esse é um conceito-chave. Ele pergunta o seguinte:
Esse projeto de carbono, ele realmente causou uma redução ou remoção de emissão que não teria acontecido de qualquer forma. A análise da Fast Company que a Carbon5 cita foi categórica. Apontou que muitos projetos, principalmente aqueles de conservação de floresta do tipo REDD+, receberam dinheiro para proteger florestas que, na real, não corriam um risco tão grande assim de desmatamento. Nesses casos, o dinheiro da compensação não gerou benefício para o clima que fosse adicional. Entendi. Ou seja, pagou-se por algo que talvez já ia acontecer de qualquer jeito. Complicado. E o segundo pilar? O segundo é o vazamento, ou leakage, como chamam em inglês. Mesmo quando um projeto conseguia proteger direitinho uma área de floresta, por exemplo, a pressão econômica que causava o desmatamento, sabe? Tipo expansão da agricultura, corte de madeira, essa pressão muitas vezes não sumia, ela só mudava de lugar, ia para as áreas vizinhas, fora dos limites que o projeto monitorava. Aí o resultado final qual era? O desmatamento no mundo talvez não diminuísse, só trocava de endereço. O problema não era resolvido, só realocado. Nossa, entendi. O problema vazava, literalmente, para fora da área do projeto. Faz sentido. E o terceiro? E o terceiro, a permanência. Esse aqui questiona por quanto tempo aquele carbono que supostamente foi removido ou evitado vai de fato ficar fora da atmosfera. No caso de projetos de floresta, por exemplo, não tinha garantia suficiente de que as árvores que guardavam o carbono iam ficar lá de pé no longo prazo. A gente vê incêndios florestais que estão cada vez mais comuns, né? Pragas, doenças ou até, sei lá, mudança no uso da terra no futuro. Tudo isso podia liberar aquele carbono de volta para a atmosfera anos ou décadas depois. Aí a contabilidade do benefício para o clima ficava muito incerta no longo prazo. Adicionalidade questionável, vazamento do problema e falta de garantia de permanência, caramba. Quando esses três pilares são abalados ao mesmo tempo, fica fácil entender por que a confiança foi para o espaço. Se o benefício não é extra, se o problema só muda de lugar e se o resultado não dura, a compensação vira quase uma ilusão, né? Exato, precisamente. E a análise reforça bem isso. Não é mais questão de opinião ou crítica pontual. A fonte enfatiza que são conclusões já consolidadas. A ciência provou, como diz o material. Quando os fundamentos de um mercado são invalidados por evidência forte assim, a perda de confiança não é só uma consequência. É lógico que aconteça. É esse conjunto de falhas sistêmicas que sustenta o tal veredito sobre a ineficácia do modelo de compensação que a gente viu até agora. A da Carbon5 dá uma virada que me surpreendeu. Ela sugere que essa morte do modelo antigo pode, olha só, ser uma excelente notícia, e especialmente para o Brasil. Confesso que parece meio contraintuitivo. Como que o colapso de um sistema pode ser bom? A lógica apresentada é bem interessante mesmo. Ela se baseia naquela ideia de destruição criativa, sabe? A crise de credibilidade que bateu forte nos créditos baratos e de baixa qualidade, aquilo que a fonte chama de carbono-papel, quase como se fossem ativos podres, está forçando uma reavaliação geral no mercado. Essa desconfiança toda está ao mesmo tempo criando um vácuo e impulsionando uma demanda urgente por algo diferente. Algo que seja tangível, confiável. O mercado agora está buscando ativamente, quase desesperado, por créditos de remoção de carbono que tenham altíssima integridade. E é aí, nesse novo cenário, que o Brasil entra como um ator com potencial enorme. Então a ideia é que a falha do sistema antigo cria a necessidade de um novo, e o Brasil estaria bem posicionado para liderar essa nova fase. Mas por que especificamente o Brasil? O que daria para a gente essa maior vocação que a análise menciona? Bom, a análise sugere que o Brasil tem umas vantagens comparativas bem significativas para atender essa nova demanda por remoção de alta integridade. Pensa só, no potencial que a gente tem para restauração florestal em larga escala, na capacidade de implementar práticas de agricultura regenerativa, que sequestram carbono no solo, ou até no desenvolvimento de tecnologias novas, tipo captura direta de ar ou bioenergia com captura de carbono, o tal do BECCS. A crise, ao mostrar como o modelo antigo era frágil, acaba acelerando a mudança para um mercado onde o que vale mais é a qualidade comprovada, a transparência, a permanência, e não mais só o preço baixo.
Nesse contexto, o potencial natural do Brasil, junto com a capacidade de inovar, isso poderia colocar o país na frente. E a análise chega a conectar isso com eventos futuros, como a COP30 lá em Belém. Sim, sim. A COP30 é vista como um momento simbólico e estratégico muito importante. A fonte descreve como um possível tribunal da solução, sabe? Um palco mundial onde o Brasil teria uma chance única de mostrar para o mundo não só os desafios que tem, mas um remédio concreto para essa crise de confiança do mercado de carbono global. Um remédio. Que forma teria esse remédio? A análise dá alguma pista sobre isso? A principal indicação é a construção de um mercado regulado aqui dentro no Brasil que seja forte, transparente e que garanta de verdade a alta integridade dos créditos gerados aqui. A análise menciona especificamente como é importante ter mecanismos de validação e verificação bem rigorosos, talvez unificados num tipo de selo de qualidade. Cita a B3 como um exemplo de entidade que tem credibilidade para, quem sabe, oferecer essa garantia, assegurando que os créditos brasileiros sigam os padrões internacionais mais altos. E aí, claro, a questão do MRV, medição, reporte e verificação, se torna absolutamente central. Um remédio que funcione depende totalmente de sistemas de MRV confiáveis, transparentes, para ter certeza que a qualidade que se promete é real, é auditável, né? Para não cair nas armadilhas do passado. Entendi. Então, o mercado regulado aqui dentro, com regras claras e verificação forte, isso poderia não só organizar a casa, mas também passar confiança para o mercado internacional. Isso tem a ver com aquela metáfora que a análise usa de separar o joio do trigo? Como essa separação aconteceria na prática? Se a gente conecta isso tudo, essa separação do joio do trigo é um processo que a própria crise de confiança já está forçando. A pressão por qualidade, por integridade, não vai vir só de comprador internacional exigente, não. As próprias empresas brasileiras, sejam as que geram crédito ou as que compram, que talvez estivessem envolvidas com projetos de menor qualidade, o lixo, como a fonte chama sem rodeios, elas vão sentir a pressão do mercado, dos investidores, da regulação para abandonar essas práticas. O foco vai ter que se voltar totalmente para projetos que consigam comprovar a alta integridade, adicionalidade real. Então é tipo uma depuração forçada do mercado. Exatamente. E isso pode gerar um efeito duplo bem positivo. Primeiro, limpa o mercado aqui dentro, tira as ofertas de baixa qualidade que acabam prejudicando a reputação de todo mundo. E segundo, tende a valorizar bastante os projetos brasileiros que realmente entregam resultados para o clima, que sejam verificáveis e permanentes. Não é só uma chance de exportar crédito prêmio, é também uma oportunidade de elevar o padrão da ação climática dentro do próprio Brasil, sabe? Essa mudança toda parece ir além de só melhorar a qualidade do crédito em si. A análise fala numa transformação mais profunda, de compensar para algo diferente. Você pode elaborar um pouco mais sobre isso? Sim, essa é talvez a implicação mais radical e também a mais otimista da análise. O argumento é que a gente está vendo o fim do que a fonte chama de infância do mercado de carbono. Uma fase que foi marcada por tentativas, por erros e, infelizmente, por muitas falhas. Esse expurgo doloroso, mas necessário, como é descrito, está abrindo caminho para a ascensão de um novo rei, o capital de impacto. A mentalidade principal estaria mudando. E como seria essa evolução na prática? De compensar para o quê? Para financiar diretamente a remoção de carbono e a regeneração da natureza. A mudança parece sutil, mas é fundamental. Sai de cena aquela ideia de comprar uma indulgência barata para zerar a emissão no papel, uma prática que a gente viu que é cheia de problema, e entra em foco o investimento ativo, direto, em soluções climáticas com resultado real, mensurável e que dure. Não é mais só uma questão de equilibrar um balanço de carbono na contabilidade, mas sim de direcionar capital para atividades que comprovadamente tirem CO2 da atmosfera e restaurem a saúde dos ecossistemas. O velho rei da compensação barata está morto e o Brasil, pela primeira vez, tem a chance de coroar o novo, o capital de impacto focado em remoção e regeneração.
Essa imagem que a análise usa é muito forte. Isso quer dizer que o foco estratégico muda de uma contabilidade meio defensiva para um investimento ativo e impacto positivo real. Exatamente isso. É uma transição de um mecanismo de mercado que, em muitos casos, serviu mais para aliviar a consciência das empresas do que para resolver o problema do clima de verdade, para um motor de financiamento genuíno para ação climática e ecológica direta, verificável. A ideia de compensação fácil e muitas vezes ilusória está sendo substituída pela necessidade urgente de investir em projetos que ativamente sequestram CO2, que ajudam a restaurar a biodiversidade, que melhoram a saúde do solo. E tudo isso, claro, com MRV, monitoramento, reporte e verificação extremamente rigoroso para garantir que o impacto prometido seja entregue de verdade. E segundo a visão da análise, o Brasil, com todo o seu capital natural e potencial de inovação, estaria numa posição única para liderar essa nova era. Isso, claro, se conseguir estruturar o seu mercado e seus projetos em torno dessa exigência de alta integridade e transparência radical. Então, o que tudo isso significa? Vamos tentar amarrar os pontos principais aqui. A gente viu que a promessa inicial da compensação de carbono, que parecia boa, acabou tropeçando feio na hora de fazer acontecer, né? A busca sem freio por crédito barato levou a falhas sistêmicas, bem graves, problemas de adicionalidade, vazamento, permanência, que, claro, minaram a confiança de todo mundo. Isso resultou num veredito bem duro sobre a ineficácia do modelo tradicional, como apontou a análise da Fast Company e a Carbon Fi ecoou. Só que, e aqui vem a virada interessante, essa crise profunda pode ser um empurrão para uma mudança positiva. Ela está impulsionando a demanda por créditos de remoção de carbono de alta integridade e forçando aquela separação do joio do trigo no mercado. Isso aponta para uma transformação bem fundamental. Sair da mentalidade de só compensar a emissão e abraçar a ideia de financiar diretamente a remoção de carbono e a regeneração da natureza. Coroando o capital de impacto como um novo paradigma. E o Brasil, ao que tudo indica, tem uma janela de oportunidade estratégica nesse novo cenário. Portanto, a mensagem central que sai dessa análise é complexa, mas tem um lado de esperança. O modelo tradicional de compensação de carbono está, sim, passando por uma crise de credibilidade muito séria, existencial mesmo, baseada em falhas sistêmicas que foram comprovadas ao longo de décadas. Mas essa turbulência toda não é necessariamente o fim da linha. Paradoxalmente, ela pode estar abrindo caminho para uma nova era, uma fase mais madura, talvez mais eficaz do mercado, focada na remoção verificável de carbono, na regeneração ecológica e no financiamento direto de impacto positivo na natureza. Exatamente. E essa transição, ela inevitavelmente leva a gente a pensar nos desafios e no que vai ser preciso para o futuro, né? A análise aponta muito claramente para um mercado que vai ser cada vez mais centrado nesses conceitos de remoção e alta integridade. Isso levanta uma questão crucial para todo mundo que está envolvido nisso. Que tipos de inovações, e não só tecnológicas, tá? Mas também em metodologias de medição, reporte e verificação, MRV, em plataformas de transparência, em estruturas de governança, em mecanismos para garantir a permanência, que tipos de inovações vão ser absolutamente cruciais para construir, e talvez o mais difícil, para manter a confiança nesse novo rei, nesse mercado de carbono focado em impacto real e duradouro. Como que a gente pode desenhar esse novo sistema para que ele seja mais forte, mais resiliente contra as mesmas falhas que derrubaram o modelo anterior? Garantindo que esse capital de impacto realmente entregue as soluções para o clima e para a ecologia que o planeta precisa com urgência. A resposta para essa pergunta é o que vai definir o sucesso ou o fracasso dessa nova fase. Uma reflexão fundamental para a gente fechar nossa conversa de hoje é um lembrete importante de que a transição vai ser complexa, vai exigir atenção constante para garantir a integridade e para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas, siga a Carbon Fi para se manter sempre atualizado. Obrigada e até a próxima!